Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nova série. Eu tô muito empolgado com essa nova série. Eu andei meditando, estudando na Bíblia, pedindo a Deus em oração que me enviasse uma resposta. Qual seria a próxima série? E ele me enviou, pelo menos ainda em parte, de hoje, do primeiro vídeo. A série eu nomeei Os Milagres do Passado Presentes Hoje. Por quê? Porque os milagres do passado ocorrem muito forte ainda na sua vida, mesmo que você ainda não tenha visto, mesmo que você ainda não tenha percebido, mas os milagres, a misericórdia de Deus, elas acontecem todos os dias em nossas vidas. Quer um exemplo? Quando você acorda, quando você levanta da cama, quando você enxerga seus filhos, quando você dá um abraço carinhoso, quando você tem o que comer no café. Esse é um milagre, a misericórdia de Deus. Mas hoje, a nossa série em específico vai tratar de um tema: segredo, os segredos revelados. Qual é? O primeiro segredo, a primeira dica é: não fique na cama. É isso mesmo, não fique na sua cama. Temos que ter muito cuidado com o que carregamos conosco. As emoções, o centro das nossas emoções são sempre pautados por algo que a nossa mente força e fortalece todos os dias. E aí, o que sua mente tem forçado você a ler, a ouvir, a estar atento e atenta? O que sua mente tem fortalecido? O que e como você tem alimentado a sua mente? É da palavra? É do que aqui tem de comparação em algo que não tem erro? A Bíblia é inerrante, então todas as histórias que estão aqui, todos os milagres, podemos presentear e presenciar ainda hoje. Então vamos para esse presente que Jesus nos deu. Está lá em Marcos 2, versículo 1. Capítulo 2 de Marcos, versículo 1. Vou aguardar você abrir sua Bíblia aí. Enquanto isso, eu preciso te lembrar, dá um like aí, se inscreve, manda para um monte de pessoas que precisam ouvir, precisam se fortalecer logo cedo, para ter uma semana de bênção, para começar a pensar bem, para fortalecer a mente, para que a ajuda da mente com o espírito fortaleça o corpo, possa daqui a pouco fazer uma atividade física, possa daqui a pouco fazer uma leitura bíblica mais fortalecida no Evangelho, possa saber exatamente que a sua ansiedade não deve te controlar e nem controlar a sua mente e tudo mais que Deus pode nos ofertar. Mas vamos lá, se você achou aí, escreve aqui amém e vamos para a leitura. Capítulo 2 de Marcos, versículo 1 diz assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, o povo que era ávido por milagres, então entra na história, entra nessa história aqui. O povo de Cafarnaum sabe, tira os fofoqueiros, que o fofoqueiro é o primeiro a correr, mas tinha muita gente aguardando por um milagre. Aguardava por um milagre muitas vezes desde o seu nascimento. Então entra nessa história, imagina você, alguém que por 30, 40, 20, 15 anos aguarda por um milagre. Gente, é muito tempo aguardando alguma resposta, a resposta de Deus. E quem sabe você hoje não está aguardando uma resposta. Quem sabe você hoje não está há anos de joelho orando, a ponto de muitas vezes enfraquecer a sua fé, porque está orando, acredita que está fazendo tudo certinho, está falando para Deus, está falando com Deus, está reclamando com Deus e parece que Deus não te responde. Mas Deus está agindo certinho na sua vida para te dar o melhor. Lembra da série passada que a gente falou sobre José do Egito?
José não teve que passar por um processo muito longo até a bênção chegar? E se ele tivesse decidido se auxiliar de copeiro? Imagina qual seria a história se não fosse Deus no controle da vida de José. José seria, ainda que nada de desmerecimento sobre uma profissão, ele seria um auxiliar e não um grande governador. Não vou dizer só um governador, ele foi um grande governador que salvou um povo da fome, salvou um povo da escassez, trouxe ao Egito mais riquezas, prosperidade. Então você que está aí aguardando por um milagre há anos, que você chama, já deu o título de milagre, ele vai acontecer. No tempo certo ele vai acontecer. Como? Se Deus assim quiser. Se você estiver falando com ele, se você estiver entregando de todo o seu coração. Então vamos voltar aqui. Então esse povo ouviu falar que ele estava em casa. Aí no versículo 2, então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. Ou seja, a casa, eu estimo que seja uma casa pequena, não dava nem mais para alguém ficar na porta. A casa estava lotada, aquele espaço ali ao redor de uma casa, muito cheio, muito cheio. E ele lhes pregava a palavra. No 3, vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Ou seja, a história do paralítico aqui sendo e vindo carregado pelos 4 amigos, vamos chamar assim. Aqui na versão NVI está dizendo 4 homens que o carregavam. Mas eles só podem ser amigos e a gente vai confirmar isso aqui. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. Então pensa só, está escrito aqui na NVI, carregado por 4 deles. Vieram alguns homens, provavelmente até mais de 4, trazendo um paralítico. Foi carregado por 4 deles. Esses 4 só podem ser amigos. Por quê? Porque esses 4 começaram a pensar o seguinte, o paralítico não tem nome, tá, gente? Mas me deu uma licença poética e entra na história. Aí o paralítico se chama João. Aí os amigos falaram, cara, olha aí, qual é a solução que a gente tem? João está esperando isso há 30 anos. Tem 30 anos que João espera por um milagre. E só esse cara, Jesus, pode fazer a diferença na vida dele, pode fazer o milagre. Só Jesus pode fazer o milagre em nossas vidas. Imagina você que agora a gente conhece a história e não tem como não acreditar que Jesus é a nossa única salvação, a única esperança dos milagres aqui na Terra ainda. Por quê? Porque naquela época eles tinham a consciência de Jesus andando, caminhando, convivendo com eles, e a dificuldade deve ser grande de ver alguém carnal passando e fazendo milagre. Imagina você hoje, Jesus voltou, está fazendo um monte de milagre, e aí, a gente acredita, não acredita? Será que é inteligência artificial? Será que não é? Então entra nessa história aqui. Mas hoje temos a certeza absoluta por conta dessa palavra, por conta dessas provas, por conta desse milagre, que Jesus é quem vai trazer, é quem vai resolver o teu milagre. Eu não sei para quem eu estou falando, mas eu sei que Deus está pedindo para te falar. O teu milagre está próximo de acontecer, porque você está orando, porque você é fiel, porque você faz o que a Bíblia pede, manda, o que a Bíblia ordena, o que Jesus deixou com todo o amor que ele trouxe para esse mundo. E aí voltamos para os amigos. Os 4 amigos pensaram, e aí, cara, como é que a gente faz? E resolve como? João tá aqui, pô. Aí 2 amigos podem ter olhado um pro outro e falar, cara, só tem um teto. Só se a gente jogar pelo teto. Tem tanta gente aqui na porta que não vai sair da nossa frente, todos querem ver Jesus. Vamos jogar pelo teto, cara. O que tu acha? Vamos jogar pelo teto? Vamos. Aí, que doideira, cara, que jogar pelo teto. Vamos jogar pelo teto. Decidiram ir pro teto, pro telhado, na casa de uma pessoa, na casa de outra
Nenhum deles era dono da casa. Olha que confusão. Então eles decidiram ir com um paralítico, alguém acamado, deitado em sua maca. Deitado. E tinha que subir com aquele peso, com aquela maca naquela época, de cordas, de bambu, de pau, não tinha essa sofisticação que temos hoje. Então entra na história. Não podendo levá-lo até Jesus, porque a multidão não deixava, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, da casa onde ele estava, da abertura no teto. Depois que conseguiram chegar lá no teto, eles foram devagarinho baixando a maca e você imagina, entra nessa história. Eles foram baixando a maca bem devagarinho e já pensando, e aí, Jesus já fez? Já fez? Todos os 4 amigos confiavam que ali haveria poder. Ali o amigo finalmente seria curado. Ali eles serviram ao amigo, eles se puseram na posição do amigo, eles se puseram na dor do amigo. E você tem alguma história de amizade como essa? Tem alguma história que você pode hoje confidenciar e falar, eu tenho um amigo de verdade. Isso é tão bom, saber que eu servi a um amigo. Mas eu vou contar, sem dizer um nome, do meu amigo, do que aconteceu comigo. Houve um momento em que na minha vida, e acho que ninguém sabe disso, só a minha esposa e os mais íntimos e esse amigo. Teve um momento na minha vida que eu me senti em estado de depressão, tá? Me senti com uma depressão. E essa depressão me levou até problemas. Na verdade, o problema veio anterior. Eu tinha, além do meu trabalho numa empresa normal, carteira assinada, eu tinha uma sociedade com outro amigo que, infelizmente, a gente veio a declarar falência. Isso trouxe problema na justiça, isso trouxe um problema, né, judicial lá na justiça com empregados, isso trouxe a contratação de advogado, isso trouxe uma perda significativa financeira. Então, ir à falência não é algo fácil. Imagina você. Então, eu estava num momento bem em crise, ninguém sabe disso, meus pais não sabem disso. Então, esse dinheiro investido, eu perdi todo ele. O nome foi uma briga na justiça, ele ficou um tempo protestado e depois eu consegui, com muito trabalho, fazer a limpeza dele, não me envergonho disso. Mas durante esse período, a minha cabeça realmente estava deteriorada, eu já estava pensando em muitos problemas. Então, por isso até que hoje, quando eu faço mentoria profissional, eu sei muito bem a dor de cada um dentro do mercado corporativo, dentro da empresa, dentro com os seus chefes, com os seus liderados, com os seus colegas de trabalho, com a sua cabeça pensando numa transição de carreira, pensando em ser dono de alguma empresa, uma microempresa, abrir um CNPJ, um MEI, eu sei exatamente o que você passa. Por isso que eu posso ajudar hoje claramente, não só pelo estudo acadêmico, não só pelo que eu estudei nas faculdades, na pós, nos cursos, mas também porque vivenciei isso. E para resumir, esse amigo que não tinha nada a ver com a minha sociedade, sabendo do meu estado, sem eu confessar, ele sabia qual era. Pô, sempre fui um cara alegre, brincalhão, coisa e tal, e de repente minha vida, me travei, me calhei, porque eu precisava pagar essa dívida, eu precisava limpar o meu nome, eu precisava estar honrando a minha vida e o meu nome. Então eu acabei conversando com ele, me abrindo um pouco e aceitei o empréstimo financeiro. Esse cara me ajudou muito financeiramente, conversando, foi um super amigo. E ele teve que se distanciar geograficamente, então a gente perdeu esse contato físico e diário que a gente tinha. E esse dinheiro eu fui pagando devagarinho, e aquele pensamento ruim de que, poxa, fiz besteira, planejei mal, a culpa é minha, tudo isso eu tive, todas essas perguntas eu me fiz.
por que que eu fiz assim, por que que eu não fiz. Então a gente procura como ser humano, e hoje eu sei pela psique, que as nossas emoções elas acabam atribuladas por conta desse sentimento negativo. E por isso eu trabalho hoje, principalmente nas minhas mentorias, as 4 tríades. Então assim, hoje eu preciso saber como está, independente, eu estou com problema financeiro, beleza, eu preciso saber como está sua forma de ganhar dinheiro, como está seu espírito, como está o seu próprio dinheiro. E dentro dessas tríades tem de 5 a 10 perguntas, como o pessoal, como está, família, amigos, dinheiro, como está, onde você investe, de que forma você usa a divisão do seu dinheiro, potinho, o espírito, como você vem trabalhando e que você acredita. E tudo isso fez com que eu, na minha forma de lidar, crescesse novamente, crescesse em espírito, mandasse aquela depressão embora, mandasse aquela vontade de, sabe, de sair na rua com vergonha. Não tinha mais vergonha. Eu estava buscando pagar, eu estava buscando resolver, eu estava buscando o que era meu de direito, o que eu precisava pagar enquanto eu empregador de direito. Então eu trabalhava mais, eu trabalhava dobrado, E esse amigo fez toda a diferença na minha vida. Mesmo por um período muito grande, ficou geograficamente longe de mim, ele foi fundamental. Ele foi um cara fundamental. Então, até vou dar um outro exemplo aqui. Aí, a minha esposa ainda não estava comigo nesse período. Então, o que aconteceu? Como ele está muito longe da gente, muito longe, houve uma possibilidade de a gente se encontrar um final de semana, 2 dias. Só que a malha para chegar lá é uma dificuldade, são horas de distância. Precisaria talvez eu faltar ao meu trabalho, a minha esposa também, meu filho à escola. Então as dificuldades e o afastamento pela falta de conhecimento físico faz com que naturalmente a minha esposa falasse: poxa, vale a pena a gente fazer um bate-volta para ir lá dar um abraço porque é aniversário e coisa e tal. E eu falei: vale. Sabe por quê? Porque esse amigo aqui, na pior, quando eu estava na pior, foi com ele que eu contei. Quando eu precisei de alguém, e olha que eu tinha milhões de amigos, mas quando eu precisei de alguém, um olhar diferenciado, alguém que pudesse me ajudar, não só financeiramente, alguém que pudesse entender que eu tinha mudado, que alguma coisa tinha mudado, esse cara estava comigo. Então hoje eu honro essa amizade. Não é uma dívida, é uma honra que eu faço a ele. Então, você tem um amigo que pode confiar? Tem um amigo, você que está desempregado, que está desempregada e sabe muito bem o que é essa situação. Você saiu da empresa, todo mundo queria falar contigo, toda hora seu telefone tocava, você era procurada, requisitada, procurado, requisitado e de repente o silêncio aparece na tua vida. Teus amigos, tua família, ninguém aparece. Por quê? Porque verdadeiro amigo é só Deus. Jesus é o caminho para chegar em Deus. E Ele nos prova aqui que a gente precisa também, quando encontra um verdadeiro amigo, quando encontra uma verdadeira amizade, honrar, valorizar o que temos de mais precioso, que é uma amizade verdadeira, independente das circunstâncias ou do que você ou eu tenhamos. Então, aqui fala muito dessa amizade, fala muito. Por isso que eu botei os milagres do passado são presentes hoje. Porque eu posso dizer que eu tenho amigos de verdade. Eu tenho mais de um. Eu tenho pouquíssimos. Nem quero contar porque eles vão fazer as contas. Mas eles são amigos de verdade. Quando eu estava precisando, quando eu precisei, quando eu mais precisei de uma mão amiga, de um dinheiro, sim, houve alguém que me estendesse a mão. Alguém que falasse: meu parceiro, eu tô contigo, tu é meu amigo, tamo junto.
E quantas vezes você também foi amigo de alguém? Quantas macas você carregou? Pensa nisso, pensa no que Jesus fez de milagre, mas ele trouxe uma história, a amizade verdadeira. Porque Jesus coloca conexões em nossas vidas muito, mas muito especiais. E o amigo e a amiga são formas de encontrar Jesus. Sim, eu encontro Jesus quando eu consigo servir ao meu amigo. Quando eu consigo fazer realmente algo significativo por ele ou por ela. Quando você entende isso, você entende o que é o milagre de Jesus. E aí, Jesus, ao baixar a maca, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Aí eu vou pular aqui essa parte dos bobos que se intitulavam mestres da lei e vou logo para o versículo 11, onde Jesus disse: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E aqui eu quero finalizar esse entrando numa história. Por que Jesus disse, pega a tua maca e vai? Por que Jesus não falou, deixa essa maca aí e vai andar, continua andando? Porque Jesus, ele apesar de fazer os milagres, ele quer que você se lembre dos seus pecados. Por isso que ele disse, os seus pecados foram perdoados. Foram perdoados para que você vá e não peques mais, como ele disse várias vezes. Então, o que ele quer dizer? Pega a tua maca, pega teus pecados, lembre-se deles, mas nunca mais cometa, nunca mais deite nessa maca. E vou além, entra na história. Aproveita os seus amigos, esses são amigos de verdade. Ali tu encontra amor. Ali tu encontra pessoas que realmente fazem a diferença na sua vida. E você faz agora um favor para mim e para você. Manda para aquele amigo, para aquela amiga, seja sua mãe, seu pai, seu primo, seja quem for, o amigo e amiga, e diz: meu amigo, Jesus te ama e eu também. Minha amiga, Jesus te ama e eu também. Tenho uma excelente semana. Eu estou orando por você. Ore antes de mandar a mensagem. Manda para muitas pessoas. Jesus te ama. E eu quero deixar para você o meu Jesus te ama. Jesus ama você e vai te dar uma excelente semana. Meu irmão, minha irmã, que você tenha realmente essa semana paz e vitória e muita amizade para comemorar a sua vida, a vinda de Jesus. Um forte abraço e uma excelente semana. Até o próximo vídeo, quarta-feira te aguardo.